Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Fica Pra História, um programa com pessoas reais, histórias reais, onde você vai se divertir do primeiro ao último momento. Não sei se você vai se divertir muito, talvez você se emocione, vai ter dia que você vai dar risada, vai ter dia que não. Enfim, a proposta aqui é falar de A a Z de assuntos totalmente aleatórios. Empreendedorismo, educação, saúde, enfim, cada um vai trazer a sua história para ficar para a história. Quem que já não tem uma história aí que fica para a história, não é verdade? Aproveitando, eu peço para você também ficar aqui para ouvir a nossa história. Quem senta comigo nessa mesa hoje é uma pessoa muito especial que veio de longe, de João Pessoa, Paraíba. Pensa num lugar fantástico. Edneia de Jesus, empreendedora, escritora, mulher de fé, proprietária da rede de livraria Logos e mais mil e uma coisas que ela mesma vai contar aqui. Seja muito bem-vinda. Que prazer, Paulo Santos, estar com você aqui no Fica Pra História. Já amei o tema, amei a energia daqui e essas multitarefas, a gente só tem direito de uma coisa, gente, isso é fato, é verdade, de obedecer a Deus, obedecer ao chamado, no cumprimento da missão e dos propósitos de Deus, que, aliás, são muitos para a nossa vida. A gente precisa tão somente estar disposto a obedecer e seguir no caminho, né, Paulo? Sim. Obedecer ao chamado é fácil? Olha, é desafiador. Sim. Mas é compensador também. Sim. Eu sempre falo, gente, obedecer dói menos. Você vai pagar o preço da renúncia, porém você vai colher bons frutos, porque você plantou obediência e você vai colher os frutos dessa obediência. Ouviu aí, gente? Ouviu? Fica a dica. Vou até embora, vou terminar esse podcast. Vou embora. Dineia, vou chamar de Neia, né? Eu te chamo de Neia, pra que eu vou te chamar de Edneia? Só porque a gente tá no programa? É Não, verdade, é aqui é descontração total. Neia, como foi a sua história com os livros? Como que eles chegaram na sua vida? Já aproveita e já fala um pouquinho da história de como chegou até a Logos, enfim. Vamos lá. O microfone é teu. Olha, na verdade, a história com livros começou desde a minha infância, desde eu bem pequenininha, ou melhor, novinha, porque pequenininha eu ainda sou, né? Você sabe que eu sonhava em ser cientista, então eu sempre tive paixão por livros. Aquela pilha Tudo a ver, de né? livros. Cientista, livro? É, tudo a ver. Né? Para você ser uma cientista, você tem que ler muitos livros, né? Então, o meu sonho era ser uma cientista, né? E, lógico, a minha vida foi por outros caminhos, mas a importância da leitura, ela se aplica para qualquer segmento que você estiver. Por quê? Porque o livro, ele te traz libertação, porque o conhecimento é libertador. A leitura de um livro, ela te traz prazer, porque ele te permite viajar a lugares que talvez você não possa ir. Então, quer viajar? Viaje através desse mar de conhecimentos que você vai encontrar onde? No livro. Então, são aventuras maravilhosas que a gente vive, né? E dentro de vários gêneros e daí você pode escolher aquilo que você mais gosta, qual assunto você mais gosta, mas você nunca pode deixar de ler um livro. Meu Deus, verdade. Isso veio de família? Como que foi? Como chegou até a Logos? Como que foi essa história aí? De cientista a dona da Logos, para a livraria e agora a escritora, entre outras coisas mais. Na verdade, trabalhar com livros já era de família, mas a gente vai focar aqui no nascimento da Logos. Boa, eu já começo dizendo sobre o significado, por que escolhemos o nome Logos? Porque Logos tem um significado bem significativo, né? Logos é um vocábulo grego que significa verbo, palavra, Jesus. E a Logos, quanto livraria, ela tem como missão levar vida através da palavra. Ou seja, levar vida através do Logos, né? Que é a palavra de Deus. E a Logos, Paulo, curiosamente, nasceu num cenário totalmente inapropriado, se formos olhar, porque se trata de uma livraria física. E ela nasceu em que cenário? Isso nos leva a entender que quando nós dependemos de Deus, não importa o cenário. E principalmente quando ele for mais improvável, porque eu sempre falo, o homem não tem nada se do alto não lhe for concedido. Então, foi dentro desse contexto, desse cenário de impossibilidades que a Logos nasceu em plena pandemia. Veio a proposta a Logos, eu trabalhava com uma outra proposta, e aí Deus nos deu, né, a livraria Logos. Facinho, né? Bem no meio da pandemia, bem fácil. Muito fácil ali, só abrir, tá tudo certo, só que não. Mas foi muito interessante que esse cenário, esse momento, nos ajudou para que o
a missão fosse cumprida. Porque quando veio a Logos, a gente não queria uma loja que vende livros tão somente. Eu acho que é muito limitado para o que se propõe, principalmente quando a gente fala de literatura cristã. Então, a gente sempre teve aquele desejo de contribuir de forma significativa através do conhecimento para o nosso público. E o que estava muito em alta nesse momento de pandemia, onde todo mundo estava? Todo mundo estava em casa, né? E todo mundo estava ligado no quê? Nas lives. Sim. Foi aí que a Logos entrou também, produzindo, trazendo conteúdo. Nós fizemos lives com vários nomes do cenário cristão, são vários mesmo, não vai dar para falar todos aqui, mas dentre eles o reverendo Hernandes Dias Lopes. Fizemos com Bela Falcone, com Patrícia Lages, fizemos com Frank Ferreira, e se você for olhar, são vários cristãos, mas com pegadas diferentes, Sim. com assuntos Cada diferentes. um com uma linha diferente. Então, né? a ideia é trazer uma diversidade de assunto para alimentar essas pessoas que estavam ali dentro daquele cenário que trouxe tanta ansiedade, desespero, e a gente poder ser esse canal, né, de produzir conhecimento, alimentar as pessoas, trazer assuntos relevantes para aquele momento. Para nós foi uma satisfação imensurável. Que legal. Me fala um pouquinho do antes Logos. Como que era? Você tem um dom muito claro de comunicação, vendedora com certeza. Conta um pouquinho da história, resumidamente, o que você puder contar, lógico. Olha, lá atrás eu trabalhei numa empresa, né, de embalagens. Eu entrei nessa empresa, eu tinha 15 anos apenas. E eu lembro que a encarregada era uma empresa de produção, eu estava no ensino médio, e ela falou, olha, aqui tem que ser rápido, tem que ser rápido. E digo para você, às vezes eu sentia uma coceirinha, não parava para coçar, porque falou para mim que tinha que ser rápido. Produção total. E eu acho que quando a gente tem essa veia empreendedora e de liderança, é algo nato na gente, né? Até eu quero indicar para vocês o livro Gerente Minuto, que ele fala sobre os 3 tipos de líder, né? Aquele que nasce líder, o que se faz líder e o líder perfeito. O líder perfeito é aquele que nasce líder e ele busca aprimorar cada vez mais, então ele se torna um líder perfeito. Então, eu tinha aquele desejo de autorrealização. E eu acho que esse desejo é algo que Deus, tenho certeza, Deus colocou em nós, esse desejo de autorrealizar, de você não ficar estagnado naquilo e sempre ter aquela visão de crescimento. E, gente, para você crescer, você não precisa estar numa mega empresa, você pode estar varrendo um chão, você vai dar o seu melhor, porque você tem essa visão de crescimento. Então, dentro daquela empresa pequena, eu queria aprender a fazer tudo, eu queria ser útil. É o que a Bíblia diz, né? Se você fizer o que te mandaram, você é considerado inútil. Então, aquilo já estava vivo dentro de mim. Então, eu queria ser uma profissional que realmente trouxesse um resultado para além daquilo que me foi pedido, né? E eu tinha 15 anos de idade, na época entraram 30 meninas, das 30 só eu fiquei 15 anos. Depois entraram mais 30 e ficou eu e mais outra. E eu estava num cenário, Paulo, isso eu falo no meu livro também, onde as pessoas sempre falavam, eu trabalho o quanto eu ganho. Sabe? Elas pensavam, eu acho que é um pensamento medíocre, porque eu acho que independe de quanto você ganha, você tem que dar o seu melhor, porque é um plantio, é uma oportunidade que foi te dada para você dar o seu melhor, para você fazer a diferença onde você está. E aí todo mundo falava, a empresa é pequena, fundo de quintal, não sei o que, não sei o que. Inesperadamente, essa empresa pequena abriu uma outra empresa para prestar serviço para uma concorrente, então teria que ser uma outra empresa. Aí o que eles fizeram? Levaram a encarregada, que era experiente para essa empresa, e quem foi colocada como encarregada? Como líder de produção? A boba, puxa-saco, tiravam sarro de mim. Na época, Paulo, eu tive que enfrentar até dificuldades de relacionamento, porque como eu era muito focada naquilo que me foi pedido para fazer, e as meninas, outras, não queriam essa responsabilidade, elas ficaram de mal de mim. Imagina você dentro de um ambiente onde as pessoas não respondem quando você fala, sabotavam o meu trabalho. Eu trabalhava na parte de
de selagem, então eu era operadora de máquina. E eu dependia do abastecimento de uma que abastecia os gabaritos para eu finalizar. Ela deixava o gabarito passar vazio para poder atrapalhar o meu resultado final, que é minha parte era a parte final. O que eu fazia? Reclamava, brigava? Não. Eu repunha a parte dela e fazia, e o resultado acontecia. E é muito curioso que eu nunca cheguei em casa e reclamei para minha mãe, mãe, estou fazendo isso. Eu estava focada no meu objetivo. E o meu objetivo naquele momento é dar o meu melhor, independente do cenário e da circunstância que eu estava vivendo ou passando, né? E aí, acima de mim, só era o dono mesmo, e depois essas duas empresas juntaram, e por um período pequeno, eu passei até a liderar aquela que tinha sido minha líder. Então, assim, fazer a diferença pode ser em qualquer cenário, em qualquer situação. O que você deve ter em mente é o quê? Eu preciso dar o meu melhor. Eu não ouvi vozes que tiravam sarro de mim, que me maltratavam. Eu estava focada no meu objetivo. E o meu objetivo era dar o meu melhor, fazer o meu melhor possível, dentro das minhas possibilidades. E eu fico muito maravilhada com isso, que se você for olhar os relatos bíblicos, as histórias bíblicas, como Josué, Deus sempre trabalhou no paralelo, né? Ele nos encoraja, nos fortalece, mas ele quer que nós tenhamos o quê? Atitude. Ele poderia fazer assim e tudo resolver, mas Deus sempre trabalhou no paralelo. Então a gente tem que crer, tem que ter fé, mas tem que ter ação. Sim, tem que ter atitude. Então lá atrás, desde lá de trás, eu já trabalhava com liderança com 17 anos. Eu não falei, com 17 anos eu me tornei líder. Eu não tinha tamanho, não tinha idade, não tinha tempo de empresa, né? E aí, diante desse cenário. Aí depois disso, minha família já trabalhava, né, nesse ramo de livros, e daí aí foi um campo onde eu pude treinar várias pessoas, e quando a gente treina pessoas, a gente aprende junto com essas pessoas. Isso traz uma experiência que o tempo, nada, circunstância vai tirar da gente. Então, já vinha já dentro desse segmento, né, cristão, de Bíblia, de livro, eu já tenho uma caminhadinha aí, eu posso dizer de... eu nem sei, quase 30 anos. Nem precisava falar, porque parece que você tem 25 ainda, né? Meu Deus. Você tem 25 ainda. Então, mas a Logos é um xodozinho e nasceu dentro desse contexto, mas a gente entende que é uma missão, é um chamado de distribuir a palavra de Deus. Sim. E a gente pede a Deus força todos os dias, sabedoria para seguir em frente. Não é um mar de rosas, como todo segmento, né? Existem vários desafios, várias adversidades, e a gente precisa enfrentar. Que história, né? Começou aos 17, parou aqui já... Meu Deus, que história. E tudo isso sempre foi em João Pessoa ou teve algum outro lugar? Não, eu sou natural de São Paulo, né? A minha história começou em São Paulo e depois eu fui para João Pessoa, né? Paraíso da terra, a gente ama João Pessoa. Não, a minha história começou em São Paulo. Em São Paulo. Então, aos 15 anos, 17, foi em São Paulo ainda? Até um certo tempo, até os 35 anos em São Paulo, e depois que eu fui para João Pessoa. Logo surge em João Pessoa. João Pessoa. A Logos é filha de João Pessoa. E como foi? Como foi a recepção de João Pessoa com a Logos? Não com a Edneia, com a Logos. Com a Logos. Olha, nosso coração se enche de alegria, mesmo no cenário tão desafiador, mas eu acho que quando você coloca amor, dedicação naquilo que você faz, isso repercute, traz como um reflexo nas pessoas. Você sabe que a Logos, ela tem 5 anos e um pouquinho, ela foi eleita já 4 vezes como a livraria do ano, né, na categoria livraria, e 2 vezes na categoria artigos religiosos, por reconhecimento do público, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Receber esse carinho, né? Sim. Esse respeito do nosso público, porque a gente trabalha para eles e por eles, são né? 3 lojas pra glória lá, né? de Deus. São 2 lojas físicas, e tem também online no também, site, né? No e-commerce e tudo. Meu Deus do céu. E aí a gente vai caminhando, né? E sem contar que a Logos, ela é pioneira em algumas coisas, né? Como eventos, na loja, fora da loja. A Logos é um braço da igreja, né? É uma extensão da igreja. A gente vê dessa forma e vive dessa forma, dentro desse propósito. Poxa vida, o que você carrega é indiscutível. A gente sabe disso, né? Ainda mais conhecendo você.
Eu quero saber de você o que você percebe de diferente. Não sei se você já teve algum tempo que você vendeu algum produto que não tinha um propósito. Hoje você vende um produto que carrega um propósito. Sim. Qual que é a diferença desses dois na sua visão? Então, quando tem um propósito, esse propósito. Eu acho assim, sabe, Paulo? Qualquer trabalho, qualquer função que você tenha, você pode ser um missionário na função que você está trabalhando, né? Seja um médico, eu sempre falo para minha doutora, a senhora é uma missionária disfarçada de médica, Sim. né? Porque quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, qualquer cenário que estejamos, qualquer habilidade que tenhamos, tudo foi Deus que nos deu. Então, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Agora, quando você trabalha com um produto que proclama a palavra, que transmite a palavra, a gente se sente muito privilegiado, sabe? Muito honrado. É como se a igreja tivesse dentro do nosso cenário ali de trabalho, porque ali a gente tem a comunhão com os irmãos, tem os desafios, mas ao mesmo tempo você saber o que eu sempre falo para a equipe, né? Olha que privilégio a gente poder vender algo que vai edificar vidas, que vai contribuir para o fortalecimento das pessoas, porque a gente sabe que tem produtos que infelizmente te levam para outros caminhos, então você poder ser um agente de Deus, né? Eu acho que é assim que a gente deve ser visto, como agente de Deus, nesse alimento, né? Porque a palavra de Deus é um alimento espiritual, é o combustível, né? Então é um privilégio, é um cumprimento da missão como ferramenta de trabalho, e a ferramenta de trabalho como a missão de Deus. Então tá tudo ali interligado. E como você consegue equilibrar número, gestão, estoque, mantendo essa sensibilidade? Ou seja, em algum momento ali você de repente tem que pensar, pô, isso aqui pode trazer mais dinheiro para minha loja. Isso aqui, não sei, isso aqui é mais o propósito. Como que você faz esse... Eu sei que é uma sintonia muito fina, eu tô pegando aqui, eu tô pegando num detalhe bem particular que eu sei. É difícil. Para entender ali, porque sim, você é uma gestora, você precisa gerir aquela loja. Como que é essa sensibilidade sua? É um desafio porque você tem que ter o lado da espiritualidade, do propósito, mas ao mesmo tempo você precisa ter a racionalidade, né? Porque existem os compromissos, os desafios. Então, assim, buscar ajuda do alto, ajuda de Deus mesmo, em qualquer situação, a hora de agir. É claro que a vida não é feita só de acertos, tem os erros, tem as questões do micro e do macro ambiente, né? O que é micro você consegue controlar até certo ponto, que até depois o micro você não consegue controlar totalmente, mas existem as questões do macro ambiente, que aí esse sim pode ser um pesadelo grande, principalmente como o nosso forte ainda é a loja física, então para a gente tem se tornado assim um grande desafio, mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que os desafios, eles não nos matam, eles nos ensinam, né? Nos fortalecem. Eu falo e são bastante... as fases, todo negócio tem fases de alta, de baixa, Sim. O que você não pode nunca jamais é desistir de seguir. Tem hora que você tem que parar aqui e avançar ali, né? Então a gente precisa também buscar essa sabedoria, esse discernimento, porque tem coisas que a gente se apega tanto que a gente não quer desfazer, né? Então a gente tem que falar, Senhor, me imune aqui de racionalidade para que eu possa saber direcionar o próximo passo. Você tocou nesse assunto, eu vou perguntar agora para você. Já teve algum momento que você falou, vou desistir, isso aqui não dá mais? Ou teve algum momento mais decisivo aí que você falou, ou é isso, ou eu nada? acho que eu não sei se chegaria ao ponto de desistir, mas talvez de um certo desânimo, porque tem hora que parece que você está nadando contra a maré, né? E você luta, e aí agora é aquela coisa, a gente depende do macroambiente, coisas que a gente não pode mudar, a gente tão somente precisa praticar a resiliência, né? A perseverança, a confiança de que dias melhores virão. E eu sempre foco, eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que me cabe quanto responsabilidade? Eu acho que a gente precisa ser responsável, né? De buscar fazer para não sermos negligentes. O problema é a negligência. Você sabe o que pode fazer, você pode fazer e não faz. Agora, quando é algo que foge do seu controle, da sua condição,
aí não tem muito o que se fazer, mas ainda assim, glória a Deus que nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, e eu acho que não há nada, eu tenho certeza, nada foge do controle de Sim. Deus, e que tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as tempestades. Sim. Né, nos ensinam muitas coisas e tira muitos entulhos, às vezes, que precisa vir mesmo uma tempestade, e dentro desse cenário Deus nos forja, Deus nos prepara, né? Deus nos forma na estatura que Ele quer que estejamos. Porque sabe, Paulo, nem a gente às vezes se conhece. Sim, com Como certeza. Deus nos conhece profundamente. Ele sabe o que realmente Ele precisa permitir na nossa vida para que a gente esteja preparado para aquilo que de fato Ele quer entregar para nós. E detalhe, não no nosso tempo, no tempo dele. Tempo dele. E dentro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E qual que é o seu maior desafio hoje? Se tratando das lojas, da venda de livros, do seu estado atual ali hoje. Olha, quanto livraria, eu acho que o maior desafio é o mercado online. Né? Tá. Porque a gente sempre trabalhou muito a questão da loja física, principalmente por esse relacionamento de vender a experiência, de compartilhar a experiência, de estar numa livraria física. A gente tem paixão por isso, de atender pessoas, de gostoso, estar com né? O ambiente pessoas, é gostoso, né? É uma de delícia. sentir as pessoas. É tão legal que mesmo dentro do nosso segmento, às vezes chega aquele cliente, né, carrancudo, sério, bravo, ele sai de lá sorrindo, leve, e a gente, meu Deus, a satisfação na gente é gigantesca de você poder contribuir para o bem-estar daquela pessoa, Sim. de você poder ser um exemplo, de você poder ser uma extensão da igreja. Então, assim, é um desafio, né? Porque hoje está tudo muito no online, Sim. mas é algo. Logo quando começou a pandemia, eu fui entrevistada e eles me perguntaram: você acha que a livraria física vai acabar? Eu falei: não, ela vai sentir o impacto, isso é natural, mas acabar não, porque nós, seres humanos, somos pessoas afetuosas. Deus colocou a necessidade de afeto em nós, porque Deus é um Deus relacional. Ele nos criou para quê? Para a glória dele e para que nós tenhamos um relacionamento com ele. Então, faz parte da nossa essência humana essa necessidade de se relacionar. Sim. E quem proporciona isso? Não é uma compra simplesmente online, mecanizada, robótica. Não, é você estar lá no ambiente. Espaço físico. Você Sim. poder pegar o livro, aquela atmosfera da livraria, né? Sim. Aquele ambiente, aquele momento, um cafezinho, uma conversa, um ponto de encontro. Isso é algo maravilhoso. Inclusive, quero chamar a atenção de todo mundo aqui, gente. Visitem as livrarias, revivam, na verdade, essa experiência que não pode ser perdida. Isso, é isso aí. E ainda se tratando, eu acredito também que um dos desafios seu é o que o brasileiro não gosta de ler, né? Na sua maioria, né? O brasileiro tem uma dificuldade tremenda de leitura. É uma questão cultural, né? E aí eu sempre falo, não gente... é fomentado, né? Isso nunca foi fomentado. E a gente precisa trazer essa conscientização da importância da leitura e as pessoas pararem de ver a leitura como gigante, como algo, nossa, não acesso, não é para mim. Aí eu sempre falo, olha, você não gosta de ler, faz o seguinte, passo a passo. Não tem aquele livro Hábitos Atômicos que você... Sim. 1% que você melhorar já é uma grande conquista. Então, Sim. o que você faz? Começa lendo um devocional. Eu sempre falo, gente, lê o devocional, que é aquela leitura direta para o dia, sabe? Deus vai falar com você, a palavra de Deus se renova a cada manhã, você vai ser alimentado, você vai ter uma riqueza que ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento. E o cérebro, o que você tem que fazer? Você tem que estar exercitando, é igual o corpo. Todo momento. Quanto mais você exercita, mais forte você fica e mais o corpo pede, né? Você que tá na prática aí, todo fitness, quando você não vai, por mais que você não goste, mas o corpo grita, Paulo, vai pro treino, já né? sente, Assim, não tem jeito. É a mesma coisa a mente. Quanto mais você lê, mais sente necessidade de alimento. Sim. E você vai alimentar como? A partir da leitura. Só que precisa do quê? De você desenvolver o hábito, mesmo que seja pequeno. Esse lê um capítulo, lê uma, sei lá,
uma algumas folha, uma frases, coisa. sei mas lá. ler, mas que seja um hábito. Sim. Aí, a partir do hábito, aí você vai desenvolvendo isso, vai ajudando na sua neuroplasticidade, você vai ficar mais habilitado a adquirir novos conhecimentos, né? E assim, você só vai crescer. Você não vai perder, você só vai crescer. Eu sou defensora número 1 da Ó, leitura e dos livros. agora eu quero ver como que você Ah. vai sair dessa. Ai, meu Deus, Eu socorro. quero ver. O que faz a sua livraria Ah. ser diferente das outras? E o que as pessoas encontram aí que elas não encontram em outro lugar? É exatamente essa conexão, sabe? A Logos sempre promoveu essa conexão entre a obra, o leitor, o autor, a editora, a liderança. Então, a Logos, ela tem essa preocupação para além de simplesmente vender um livro, mas Sim. de ser um agente de conexão, de integração, de promoção, sabe? De promover os eventos, de criar esse ambiente de harmonia, de alegria. Eu sempre falo, né? A Logos, nós somos modernos e bíblicos, né? Então, trazer essa atmosfera mesmo que vai para além de uma loja que vende um produto, um simples produto, mas dar o devido valor ao produto que nós vendemos e principalmente também as pessoas que escolhem a Logos para ser, como é o slogan da Logos, a sua livraria cristã. Ah, bom que você falando até de produto, até pegando esse gancho, como que você escolhe os livros que vão para as prateleiras da loja? É pelo autor, como que você faz? Ou vai seguindo tendência, confia no seu instinto, enfim. Olha, na verdade, é um misto, porém o que mais prevalece são os clientes. São eles que escolhem os produtos que nós devemos ter, né? Aquilo que eles querem ler. E é claro que o que eles querem ler estão interligados a tendências. Sim. Aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo falado, a necessidade do momento. Como hoje, Paulo, nós temos duas frentes aí que estão muito em altas. A questão do tratado das emoções, o cuidado com as Tá bem emoções. alto mesmo, Inclusive, verdade. tem uma escritora que eu amo, que é Roberta Sara. Eu conheço essa mulher. Né, nós Essa é muito boa, suspeita realmente. falar, então, que trata exatamente dessa necessidade do cuidado das emoções, da cura, né? E também da ficção cristã. Então, são dois gêneros que nicho estão que muito ficção em cristã alta eu vi hoje. A mesmo, ficção também. cristã e esse cuidado integral, né? A espiritualidade e as emoções. Poxa vida. E já aconteceu de algum livro transformar a vida de alguém? Eu sei que tem vários, mas tenta lembrar um aí. E a pessoa voltar pra te contar e falar: esse livro mudou a minha vida. Eu sei que deve Eu ter sei vários, que eu mas sou tenta suspeita lembrar a um. falar, Tenta para lembrar falar um. da Roberta, mas eu tenho que falar de algo Não recente, porque ela vale. teve com a Fala gente. pra outra. Fala de outra. Mas Fala de outra. várias pessoas que falam e ticam e falam: meu Deus, isso aqui tem tudo a ver comigo. E a parte. Porque, sabe, por isso que a gente fala, os livros eles transformam. Às vezes a gente pensa que para gerar uma transformação é o livro todo. Às vezes uma frase do livro Sim, muda. traz um insight, uma transformação que a pessoa fala: meu Deus, era esse o meu problema e eu não tinha percebido. Então, o livro tem esse poder de transformação, Sim. porque o livro que quer você compartilhar experiências, conhecimento e tudo, e aquela pessoa, de repente, ela precisava daquela frase, daquela oração, daquele capítulo, daquele livro, para que gerasse nela uma conscientização e, a partir dessa conscientização, uma transformação. E qual livro fez isso com você? Não vale a Bíblia, tá? Eita, comigo? Meu Deus do céu. Agora você me pegou, viu? Porque são tantos. Bom, aí... O que mais falou? O que tem falado agora, mais atual, um que eu de não repente? consigo esquecer, embora não seja do gênero cristão, foi o que eu acabei de dizer, que foi o Gerente Minuto. Porque quando eu li esse livro, para você ver a importância da identificação, eu me identifiquei muito com ele e teve coisas que eu aprendi. O livro é isso, você se identifica, você aprende, que gera mudança e ao mesmo tempo você se sente inserido e você vê que não é só você que vive aquilo. Então, é sobre isso. Eu me identifiquei muito, a outro também que eu me identifiquei muito e tem em livrarias cristãs também, é o Monge Executivo do James Hutter. Sim. Inclusive, eu participei de uma palestra dele, onde ele estava lançando lá atrás o Liderança Servidora, que são as bases fundamentais da liderança que eu acredito e que eu vivo, que é a liderança servidora, que tem como
pilar principal a humildade, porque Cristo foi um exemplo de humildade, né? Com certeza. E é até difícil falar de um livro só mesmo, né? Apesar que as pessoas acham que o livro vai mudar a vida dela. E não vai Ele mudar. contribui para a Não vai mudança. mudar. Se ela não aplicar. Isso. Se ela não aplicar, não Ele vai vai mudar. Só ler não vai. despertar. Sim, ela Ele tem... pode ativar, mas tem Com que ter certeza. ação. Tem que ter ação. Sempre. Sem ação, não vai. É. Agora eu queria que você me falasse do fundo do seu coração qual Hum. foi a maior sacada que você teve durante esse tempo. Pode ser de marketing, pode ser de venda, alguma ação que você teve ali. E o maior erro que te ensinou ali, que você falou, isso aqui realmente para mim não vai. Olha, eu acho que a maior sacada é uma coisa muito simples e às vezes as pessoas esquecem, que é o relacionamento. Eu acho que relacionamento é tudo. Eu E também esse concordo. relacionamento, ele tem que ter uma base, que é o que eu acabei de falar, que é a humildade. Muitas pessoas pensam que a humildade é sinônimo de fraqueza, de ser bom. Não, Muito pelo pelo contrário, é contrário. uma potência. Porque quando você tem humildade, as portas não são abertas, elas são escancaradas, né? Então, eu acho que é o relacionamento. E a outra pergunta foi O maior erro. o maior erro, eu acho que é faltar um pouco mais de racionalidade em alguns pontos. Exemplifica um pouquinho isso aí. Eu acho que às vezes a gente acaba agindo pelo coração, sabe? A gente fica com muita dó de certas Tomar coisas. algumas E atitudes ali, né? depois, um não que você dá invalida todo o bem que você fez. Então, e isso me trouxe Entendo. muitas lições, sabe? A partir disso Eu daí, isso dói, Eu dói. acredito que Mas a gente o aprende. brasileiro tem muito isso, né? O emocional muito aflorado. Então, às Muito vezes, você aflorar. vai partir ali para uma conversa profissional, É. ela não consegue separar aquela emoção, aquilo que ela tem. Então, ela traz pro pessoal e aí é o que você falou. Às vezes, um não acaba com a vida da pessoa e tudo que... Mas eu aprendi muito com isso, sabe, Paulo? Hoje eu pondero bem mais. Às vezes vem aquela Edneia, então, não sei o quê. Eu falei, não, mas espera aí, não vai adiantar. Ao invés de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter sempre uma bandeira que eu levanto muito, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Também você não pode ser só extremamente razão, porque fica uma coisa morta, esquisita, Sim. né? E a gente é muito emotivo. Eu acho que a emoção, Sim. ela é positiva, porque ela dá cor, né? Sim. A situação, ao ambiente, mas ela tem que estar munida de racionalidade. Sim, tem que entender muito bem o papel do bom e do bonzinho. Exatamente. Você tem que ser bom. Agora, bonzinho... Você não pode ser visto só como algo de utilidade, né? Sim, Você com precisa ser certeza. necessário na vida das pessoas, mas com ponderação e não meramente por utilidade. É esse discernimento que a gente precisa ter Com certeza, em todos os campos da vida, né? em todos os campos. E o que ninguém vê no bastidor de uma livraria cristã? Eu acho que, na verdade, são as lutas, né? Os desafios. Às vezes falta um material e as pessoas acham que é negligência, mas não sabe a dificuldade que é também você manter um mix grande numa loja. Às vezes não dá para você ter Sim, tudo, né? sim. E as pessoas às vezes só enxergam aquilo ali, mas não sabe o grande desafio que é você ter que manter aquilo que está aí. Isso as pessoas não veem. Empreender já é difícil. No Brasil, então, você multiplica É por desafiador. 100, Tem por que 100. amar o que faz, Paulo. Sim. Eu acho que uma das grandes bases de sustentação de todo e qualquer negócio e que te mantém constante lá é você amar e gostar do que você faz. Sim. E ainda mais, tá até aqui uma pergunta aqui. Como é empreender sendo mulher com propósito nesse mercado com tantos desafios? Você como mulher, empreendedora, Edneia, mulher. Então, na verdade, hoje eu encaro mais como uma vantagem. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade mais apurada. E no meio tão competitivo que a gente vive, de tantos desafios, eu acho que essa sensibilidade, de certa forma, ela ajuda. O feeling, você ter uma visão mais ampla das coisas, você consegue enxergar, principalmente dentro desse equilíbrio entre razão e emoção. Então, eu vejo isso como uma vantagem, o fato de ser mulher. Agora, os desafios, principalmente, né, em pleno 2025, eu acho que está muito parecido, sabe? Tanto para homem quanto para mulher. E eu acho que a gente não deve achar, porque eu sou mulher, eu sou vista dessa forma. Não, a gente tem que chegar à força que nós temos e potencializar essas forças, porque todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Então, como que a gente minimiza as nossas fraquezas, as nossas ameaças? Só tem um jeito.
potencializando as nossas forças. Sim, com E certeza. isso vai gerar o quê? Oportunidades. Eu acho que é isso. É aumentar as oportunidades, a visão, a potencialidade das oportunidades, com isso você vai minando as ameaças. Elas vão existir, mas sem tanta força. E profissionalmente falando, o que que é mais fácil lidar, com homem ou com mulher? Depende. Depende do homem, depende Exato. da mulher. Porque hoje a gente está vivendo num cenário, Paulo, que meio que misturou, né? Sim. Os homens estão um pouco mais sensíveis, as mulheres estão um pouco mais racionais. Sim. Então é muito do perfil, né? Não dá para dizer mais homem ou mais mulher. Graças a Deus, no decorrer de toda a minha trajetória aí de liderança, eu não sei te enumerar quantas pessoas eu já treinei. E graças a Deus, eu não vou dizer, eu tive mais problema com homem e com mulher, não. Enfrentei desafios, mas graças a Deus sempre fui muito respeitada pelos meus liderados, porque eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Nós temos que ter a postura, e a postura ela fala muito mais do que qualquer agressividade, não é autoritarismo, né? A verdadeira liderança, ela lidera pelo exemplo. Então, você com o respeito você não impõe, Sim. você conquista. Sim. Então, assim, tem as adversidades, tem as questões, nem sempre todo mundo está alinhado ao seu propósito. Também a gente tem que ter esse discernimento. É o que eu falo. Não é que a pessoa não serve para a empresa não serve para a pessoa. Às vezes os propósitos são diferentes. São os momentos, né? São Servir por um diferentes. tempo, aquele tempo ela serve, depois não é que a não pessoa é cada um vai pra um. incapaz, Sim. né? Em muitos casos, isso desde que a gente considere uma pessoa que tem esse desejo de crescer, de produzir. A gente sabe que tem pessoas que não estão nem aí, mas eu não estou falando desse perfil, estou falando daquele perfil que quer crescer, que quer produzir. Então, assim, ele não deu certo nesse segmento, mas isso não deixa ele ser uma pessoa incapaz. Talvez aqui não, mas aqui sim. E a mesma coisa em empresa, né? Porque eu não quero trabalhar nessa empresa, porque essa empresa é ruim. Em muitos casos, talvez o propósito não está alinhado, então precisa estar alinhado os propósitos. Sim, e você acha que ainda tem espaço para novas lojas de livros no Brasil? A pessoa que está aí pensando, começando, geralmente elas vão para o online primeiro, né? Mas vamos falar do físico. Você acha que tem espaço para o físico ainda? Né? Como inverteu, a gente já passou pela fase das mega store, né? Aquelas livrarias gigantescas. Hoje a gente vê que elas estão diminuindo, né, o tamanho, tudo tal. Eu acho que espaço tem. Agora, você não pode ser só uma livraria que vende livro. Você tem que, como todo segmento hoje, você precisa proporcionar experiência. Você precisa ter um ambiente acolhedor, aconchegante, agradável. É isso que vai fazer a diferença. E você ter outros produtos. Que é isso que a gente quer trabalhar também na Logos, ter outros produtos, porque a pessoa que consome livro cristão, ela consome outros tipos de produto, por exemplo, uma decoração, uma souvenir, vários outros produtos, que até livros mesmo, por exemplo, livros de autoajuda, livros que falam de liderança, por que não ter, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o mercado mudou, o comportamento mudou, e a gente precisa se adequar a essa nova demanda. Sim, os negócios hoje estão se complementando. Eu acho que hoje a pessoa fala, vou ter um negócio físico. Obrigatoriamente ela tem que ter um digital também, ela tem que ir pro digital. E quem tá só no digital também tem que ter alguma coisa física e ali ela consegue... Porque a loja física, ela dá autoridade para o digital, Isso né? aí. As pessoas vão saber onde você está, que você existe você de tem fato, um endereço, de verdade. você tá lá. Vão poder se conectar com você, com a sua linha, com o seu posicionamento, até com o layout da sua loja, né? Então, eu acho sim, há mercado sim, claro, não tão crescente como já foi um dia. O retorno não é tão imediato como já foi um dia, mas desde que haja diferenciais, aí se tem mercado. E o que você tem observado nessa nova geração em relação à leitura? Como que eles estão lidando com isso? Ainda estão no livro físico? Preferem o digital? O que você tem observado? Hoje está bem dividido até pela questão da geração, né? Tem a geração que é mais do digital e a geração que não abre mão, que é o meu caso do livro físico. Então, aqui no Brasil, eu acho que ainda é muito dividido. Muito dividido ainda.
Eu acredito que a nova geração deve estar um pouco meio termo ali, né? Deve estar um pouquinho Eu mais. acho que sim, mas eu acho que o livro físico, ele não vai Não, acabar. acabar não Porque é acaba. uma obra, Acabar não acaba. né? Tem uma questão do Nem vinil acabou, apelo. gente. Todo mundo falou que a Então, vinil vai acabar, não sei o que vai acabar. A única é, coisa que a gente sabe que realmente acabou, mas mesmo assim existem colecionadores por aí, é o i- CD, DVD, o isso. VHS, e ainda E, tem gente aí por aí que ainda tem aí. exatamente. Mas a experiência de você ter o livro ali, a obra que o autor produziu e tudo, tem uma capa, você A pega, experiência é outra, né? é outra A experiência é experiência. outra. Claro, a gente sabe que diminuiu bastante, mas acabar, na realidade, eu acredito até num retorno disso, Um sabe? retorno mais forte, você Eu diz assim, não? acredito, eu acho. Eu acho que é tudo muito cíclico, né? E aí Sim. tem tendências que vão voltando. Eu tava vendo um podcast de alguém esses dias que falou que está tendo até alguns encontros físicos das pessoas, de alguns nichos, tipo, a pessoa de yoga vai lá, elas querem fazer aquele encontro físico delas, do contato, de bater papo, de ver. Porque Clube de isso leituras estão tá grita, tendo, então isso. tá É rolando porque mesmo o é do físico de ser novo. humano, principalmente o Contato, né? E Brasil. precisa de contato. O Brasil é muito isso de estar junto, do contato físico mesmo. Então, por isso que eu acredito que talvez numa proposta um pouco mais diferenciada, não aquele padrão de livraria muito tradicional, mas eu acho que acabar, não. Ah, também não. Eu Não, acredito que não eu acaba. torço muito para isso. Acredito que não acaba. Não, não. Imagina, um livro nascendo não pode acabar aí. Não, Fala um pouquinho não. desse livro agora também, Então, na dos verdade. novos projetos. Então, aí o Refloresça, ele nasceu depois que eu saí de um relacionamento abusivo, né? E eu refloreci. E a gente sabe que tudo que a gente passa, que a gente enfrenta, existe um propósito em cima disso daí, e a nossa dor nunca, o nosso sofrimento não é em vão. Sempre vai ter um propósito, né? E quando veio a ideia do Refloresça, porque eu me senti como uma flor que realmente estava murcha, a ponto de morrer quase, mas aí existia raiz, existe raiz, e o jardineiro veio, me regou e me fez reflorescer novamente, né? Com novas perspectivas, com projetos e tudo mais. Só que eu não sabia o que seria esse projeto Reflorescer. Era um filho, um sonho de um filho que ia ser gerado e que depois ele ia nascer, né? Então, o Reflorescer é um projeto integrado, um ecossistema, onde, além do livro, a gente vai trabalhar com mentoria, palestra, Legal. vários produtos que remetam e que lembrem as mulheres de reflorescer. Porque reflorescer é um hábito que precisa ser desenvolvido. Por quê? As intempéries da vida, Paulo, elas sempre vão existir. Não adianta a gente achar, eu venci isso aqui, tá tudo certo. Não, amanhã vem outra tempestade, amanhã vem outra luta. E não é sobre o que você está vivendo, é a forma como você vai enfrentar. Então, o Refloresça é exatamente esse convite para você se fortalecer em Deus de forma integrada, que é importante dizer, corpo, alma e espírito, que são as partes que compõem o ser, né? A parte física, que é o corpo, a alma, que são as emoções, e o espírito, que é a nossa espiritualidade, que são distintas, porém elas estão interligadas. E se alguma adoecer, ela vai refletir na outra. Então, o projeto Refloresça visa essa visão, essa perspectiva, na realidade biopsicossocial, no tratamento das mulheres, no cuidado de forma integrada. Poxa vida, é um projeto completo. É. É um projeto completo. Verdade. Olha que teve fase que eu não sabia o que ia ser. Eu sabia que ele existia e que ele ia acontecer. E aí Deus foi trazendo a luz do que realmente é o projeto Refloresça, e a ideia é contribuir para a saúde integral das mulheres. E qual o maior legado que você quer deixar com o seu trabalho? Seja o livro, seja a experiência de venda de livros. Poder ter contribuído para a transformação de vidas, poder ser um exemplo, né? Testemunhar Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, pessoas olharem e ver que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. Que se não fosse a poderosa mão dele sobre mim, eu não estaria aqui. Né? Então, eu acho que é isso, uma vida de resistência, resiliência, de força, de graça, mas, acima de tudo, de confiança nesse Deus que escreveu a minha história.
Amém. E tem algum versículo ou algum princípio que virou um guia aí no seu dia a dia, na sua rotina? Tem vários, mas diante de todo o meu histórico de vida, eu sempre me lembro que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quer eu esteja sorrindo ou chorando, eu sei que em tudo isso tem um propósito de Deus e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E que nós temos que nos regozijar sempre no Senhor, nos alegrar no Senhor, porque coisas maravilhosas Ele tem realizado na nossa vida e através da nossa vida, ainda que não estejamos enxergando de forma clara. Mas Deus, sim, Ele está trabalhando na nossa história. Ó, tem uma pergunta aqui que ia ser muito fácil para você, mas não vou deixar ela fácil. Não vou deixar ela fácil. Ai, meu Deus, socorro. Se tudo isso, toda a sua história, tudo isso que você passou, tudo que você vem vivendo, fosse um livro, qual seria o título da sua história? Óbvio que sem seu, Rei Floresça. Eita, fora o Rei Floresça, eu acho que seria... Eu não vou falar o título do livro, mas talvez o cerne do livro. Acredite. Olha. Que coisas maravilhosas acontecerão a partir de tudo aquilo que você viveu, que nada foi em vão. O que você acha que a Edneia fez até agora que já ficou para a história? Eu acho que é a história daquela menina que foi abandonada pelo pai e que teve a ausência da mãe, consequentemente faltou afeto, faltou carinho, mas não porque ela quis, era a única opção que ela teve, mas que ela conseguiu ressignificar isso e traz para as pessoas aquilo que ela teve desejo de ter. E não, não tive, então não tenho para oferecer. Muito pelo contrário, tudo aquilo que eu não tive foi um combustível para que eu pudesse proporcionar. E hoje, principalmente meus filhos, meus netos, né, ser esse exemplo transformador de dor em amor. Uau! Uau, uau, uau. Um futuro bem distante. Vou imaginar um futuro bem distante. Qual a história que você quer que as pessoas que amam Edneia contem quando a Edneia não estiver mais aqui? Ela sofreu, enfrentou muitos desafios. Quem a via sorrindo não imaginava tudo que ela viveu. Mas ela escolheu confiar, não no que ela estava vivendo, mas no Deus que escreveu a história dela. E ela deixou um exemplo. Eu quero que seja um exemplo não para a minha glória, mas para a glória de Deus, no poder que Deus tem de realizar na vida da gente, sabe? Para que as pessoas tenham esperança de que dias melhores virão. Que Deus sempre tem o melhor para nós, ainda que a gente não enxergue dessa forma. A vontade de Deus sempre será melhor que a nossa. A gente só precisa se dispor a viver o processo, porque entre a nossa vontade e a vontade de Deus existe um processo. Aí quando a gente chega aqui e vê que a melhor escolha foi ter vivido o projeto de Deus, você fala... Obrigado, Senhor, que não foi a minha vontade, mas a sua boa, perfeita e agradável vontade. Só espera que muda, né? Espera que muda. Exato. Espera que as coisas mudam. Espera, confia, persevera e obedeça, porque obedecer dói menos e vai te produzir frutos maravilhosos que vão saciar toda a sua necessidade, porque a nossa suficiência está em Cristo. Meu Deus, né? Que história, que aula... Obrigado por dividir aí. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Isso. Obrigado pela honra desse episódio com você. Minha, honra também. É minha. A gente tem um carinho muito grande por você. E eu também eu acho que a nossa estrada juntos aí, nessas parcerias, ainda tem muito pela frente ainda, se Deus quiser. Assim seja, se Deus quiser. Tamo junto. Estamos aqui, ó. Tem alguém aqui que veio com você. A opinião não vale, né? A opinião dele não vale, mas tudo bem. Ali nos bastidores também, acompanhando a gente. Bom, Deus une propósitos, Paulo. Com certeza. É sobre isso. E como disse o Fica Pra História, tem histórias que a gente escuta e esquece, mas a sua fica pra história. Amém. Com certeza fica pra história. Obrigada. E pra você que ficou do outro lado, ó, passou aqui. Eu não queria que meu podcast fosse emocionante, gente. Eu juro que eu não queria. Mas não tem jeito. Eu falei, aqui vai ter emoção, vai ter riso, vai ter choro, vai ter tudo também. Porque são histórias reais, como você mesmo disse, não tem jeito, né? Não tem jeito. Sobre isso. Você que ficou por aí, obrigado. Compartilha,
curte, vamos fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas. Um abraço para vocês.